Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente ao canal Eletrolab. Hoje o tema vai ser soldagem de componente eletrônico em placa de circuito impresso, principais instrumentos e ferramentas utilizadas no processo de soldagem, ok? Então vamos começar. Eu já comentei no primeiro vídeo sobre ferramentas para eletrônica alguns aspectos do ferro de solda, do tipo de solda e outros itens necessários para a bancada do iniciante. Hoje vamos entrar em mais alguns aspectos com relação a isso. Bom, obviamente, para ter uma boa solda, você precisa de um bom ferro de soldar. Eu já comentei que um ferro do tipo 110, 220 volts é um ferro bom. Deve ser entre 30 e 40 watts no máximo de potência para eletrônica, mas preferivelmente um ferro com estação de solda em que a temperatura é controlável é mais interessante, ok? Permite você ajustar conforme o tipo do componente que você vai soldar, é mais seguro e justamente porque controla mais a temperatura. Outro aspecto interessante é você ter pontas novas para o ferro de soldar para substituir, porque a ponta acaba, ela oxida e de tempos em tempos você precisa trocar a ponta do ferro para continuar fazendo uma solda de boa qualidade. Essas aqui são pontas da marca Raco original, é uma boa ponta e bem durável, ok? É interessante, se você tem uma estação de solda, você procurar não trabalhar com ela durante muito tempo na última faixa de temperatura dela. Se ela vai até 450 graus, não passe de 400, isso vai aumentar a durabilidade da ponta, ok? Porque muito calor acelera o processo de corrosão e de destruição da ponta do ferro, independente da qualidade dela, né? Claro que uma ponta melhor vai durar mais tempo, mas de qualquer forma tente trabalhar sempre com a temperatura um pouco mais baixa, se possível. Outro item necessário no processo de soldagem é você ter um material para limpeza do ferro. Então esse material aqui, que é uma espécie de uma esponja de aço dourada, ele é ótimo, ele é excelente para limpar a ponta. Eu considero melhor até do que a famosa esponja umedecida, porque ele não deixa o ferro molhado, né, assim como uma esponja. Então você faz esse movimento aqui algumas vezes na ponta, de modo que a ponta fica limpa, ok? Essa é uma ponta já com bastante uso, mas ela continua limpa e com condições de soldar, uma vez eu fazendo esse procedimento aqui. A esponja continua sendo válida. Eu trabalho com esponja em algumas ocasiões. Isso aqui é uma esponja nova, por exemplo. Você tem que umedecê-la e, uma vez umedecida, passar o ferro e vai providenciar uma limpeza razoável também. Depois que eu adotei esse tipo de palha de aço aqui, realmente eu achei bem melhor e acabei substituindo o uso da esponja umedecida. Outro produto interessante de você ter é uma pasta de soldagem. Uma pasta como essa aqui, que vende nas lojas especializadas, ela pode te auxiliar a fazer soldagens mais difíceis, onde haja mais oxidação nos terminais e na própria placa, ou para facilitar a soldagem de dispositivos SMD, ok? Que obviamente eu não vou tratar aqui a soldagem de SMD, mas fica para um vídeo futuro. Ou você pode usar também fluxo líquido, tá? Fluxo de solda no estado líquido. Ok, obviamente a solda, eu já comentei aqui que boas soldas para a eletrônica são as soldas 60-40, né? Com uma espessura de 0,7 ou 0,8 milímetros, são as soldas ideais para a eletrônica. Ok? Há ainda alguns outros produtos, tipo a malha dessoldadora, né? Malha dessoldadora, quando você quer fazer uma dessoldagem, você aplica a malha diretamente sobre o ponto onde a solda aquece e ela atrai toda a solda para ela, deixando o local limpo de solda. Mas essa malha dessoldadora aqui é realmente útil. No lugar dela, na falta dela, um sugador de solda. Sugador de solda também funciona muito bem para fazer as dessoldagens. Funciona à base de uma mola e ele faz a sucção nessa ponta. Lembrando que quando você for armazenar o sugador de solda, nunca armazene o sugador com ele retraído, com ele pressionado, porque isso vai acabar diminuindo a vida útil da mola dele, por ela ficar no estado pressionado por muito tempo. Então o ideal é você guardar o sugador sempre desativado.
até por questões de segurança, porque tem alguns soldadores que essa parte da mola aqui, ela sobressai essa proteção, dependendo do modelo, e pode atingir até alguém. Então, por vários motivos, deixe ele sempre desarmado, ok? Alguns outros produtos menos usados, por exemplo, um ferro aqui antigo que se chamava ferro de dessoldador. Esse ferro dessoldador, vocês podem ver que tem uma pera aqui, ele é um ferro normal, é da Radio Shack. Você utiliza ele ligado à tomada, ele aquece, e essa ponta aqui ela suga a solda durante o processo de aquecimento. Ela aquece e suga usando a pera, ok? É pouco usado, mas pode ser útil em algumas situações, tá? Não sei se esse modelo está à venda aqui no Brasil, mas é capaz de ter algum similar por aí. Bom, vamos então fazer uma simulação de soldagem de um componente bastante comum em eletrônica, que é o resistor. Peguei um resistor, ok? Um fator interessante, se você olhar, se a peça é muito antiga, ela está guardada há muito tempo no armário, ela pode estar com os terminais oxidados. Isso vai dificultar a soldagem. Então, uma forma de você limpar esses terminais, tirar a oxidação, é interessante que faça isso antes da soldagem, para permitir que não aconteça a famosa solda fria, que é aquela solda que não adere perfeitamente ao metal, né? É você limpar esses terminais. Você pode limpar com uma pequena lixa ou uma lima também bem fina, para você só extrair a camada corrosiva, ou de uma forma bem prática, com o uso de um alicate de bico. Você pode pegar o terminal e puxar o terminal, ou puxar o alicate no outro sentido, com uma leve pressão, meio que fazendo quase que descascando um pouquinho do fio. Isso vai fazer com que ele fique bem polido. Tá? Essa é uma técnica também rápida para deixar o terminal correto. Então vamos lá. Eu botei uma placa genérica aqui para a gente fazer uma soldagem. Vou colocar o resistor na posição. Escolher uma posição aqui qualquer. Apenas uma placa de teste. Então primeiro você insere o componente no local adequado, verifica se o componente tem polaridade ou não, para garantir que ele está do lado certo. O diodo tem polaridade, mas o resistor, por exemplo, não tem. Eu posso inserir em qualquer posição. Tá, ok? Os terminais ficam para o outro lado. Vamos aproximar um pouco aqui para acompanhar melhor essa soldagem. Então vamos lá. Ferro de solda. Providenciar a limpeza. Não precisa fazer a limpeza do ferro quando for devolver para a base. É até interessante que não faça, porque não vai adiantar muito. Então é bom fazer a limpeza antes. Solda. Nós vamos encostar o ferro no contato da placa, aquecendo o contato da placa e mais um pedaço do terminal. Juntar a solda nesse encontro do ferro com o terminal e com a placa, aquecer rapidamente e retirar o ferro. O movimento tem que ser rápido. Repare que a solda ficou brilhante e no formato de uma gota. Esse é o formato ideal da solda. Não muita solda, quantidade pequena de solda, um formato de gota brilhante. Essa é a solda, digamos assim, bem feita. Repare que o terminal está bem firme. Eu vou fazer o corte do terminal ali para terminar a solda. Vamos fazer a solda do outro lado, no outro terminal. Vamos reposicionar aqui a câmera. Fazer uma solda neste terminal aqui. O mesmo procedimento, né? Encostar o ferro no local, a solda. E já está feita a solda. Repara que eu levei menos de meio segundo para fazer a solda. Foi uma solda bem rápida. Formato de gota novamente. Brilhante. Está lá o terminal bem firme. E o componente está soldado. Para terminar o procedimento, eu devo cortar os terminais quase que rente à placa, né? Um pouquinho acima da gota da solda. Um pouquinho acima da gota da solda para não destruir a solda.
e os 2 pontos estão lá. Não tem muita solda, você não corre risco de fazer um curto-circuito com o ponto ao lado. A solda está íntegra, envolvendo todo o terminal em 360 graus, e o componente está preso do outro lado, bem preso fisicamente, né, mecanicamente preso, e eletricamente com um bom contato. Então, essa é a solda tradicional que você deve fazer num componente. Exige treino, exige prática, você precisa repetir, treinar isso inúmeras vezes até chegar a fazer uma solda de qualidade. Não se aprende do dia para a noite. Exige-se realmente que você pratique. Eu acho que você pode, para iniciante, pegar uma placa que não vai usar mais, ou uma placa universal, e fazer simulações com terminais. Não precisa gastar um componente. Você pode usar um terminal, só um terminal desses cortados do componente, como eu cortei aqui, um terminalzinho, né? E fazer a solda usando esses terminais apenas para praticar, ok? Para fazer a prática, usar esses terminais e com o tempo conseguir soldas de boa qualidade. Fez a solda, não ficou boa, pode ter alguns motivos. A placa está oxidada, o terminal está oxidado, a solda não é adequada, o ferro não está com a temperatura no valor indicado para derreter. Às vezes é um terminal extremamente grande, um transistor de alta potência, você precisa de ter mais temperatura. A ponta do ferro não está boa, está gasta, e uma série de outros fatores, né, além da técnica aplicada. Não precisa se desesperar, tenta refazer a solda. Então você pode, por exemplo, usar o sugador e remover o excesso de solda e refazer a solda no local. O cuidado que você deve ter é que se você refizer a solda várias vezes, a trilha de cobre da placa ela vai sofrer muito com a temperatura e provavelmente ela vai descolar do fenolite ou da fibra de vidro, tá? Que é o material isolante da placa. Isso é muito ruim, porque certamente vai exigir que você faça um reparo dessa trilha usando um pedaço de fio, e o serviço passa a não ser tão limpo, e correndo riscos também de danificar o circuito. Então, tem que aquecer o mínimo possível o ponto da placa para evitar esses descolamentos de trilha, principalmente se forem trilhas muito finas. As trilhas muito finas, elas vão soltar com muito mais facilidade do que uma trilha como essa, né, uma trilha mais, né, de referência aqui de ground, de terra. Essa dificilmente vai soltar, mas uma trilha mais fininha você pode perder com facilidade se aquecer demais. Ok? Bom, outro ponto interessante para se falar aqui nesse vídeo é a soldagem de fios. Então, você tem um fio, você quer fazer uma emenda num fio, mas você quer soldar essa emenda no fio. A primeira coisa é você, vamos supor, você tem esse pedaço de fio aqui, 2 pontas, você precisa emendar numa outra ponta. Então a primeira coisa é descascar o fio. Tem vários procedimentos para descascar fios. Existem alicates específicos para isso, como esse. É um alicate bem interessante, facilita muito a vida. Você insere até a medida que você quer descascar o fio e ele descasca para você com bastante facilidade, sem estragar, né, o fio, e gerou aqui para mim uma ponta de cobre. Ok? Na ausência desses alicates, você pode usar um alicate de corte, um alicate de corte comum. Você precisa marcar aqui, meio que cortar um pouquinho de lado, sem morder muito o fio ao redor dele todo, depois segurar com um pouquinho de pressão o fio e puxar a parte plástica para fora. Pressiona e puxa a parte plástica. Pronto, é descascado o fio. Para que eu descasquei o fio com rapidez, tirei a parte toda isolante, né, a parte da borracha, e o terminal ficou para fora aqui com o elemento de cobre. Ok? Então não é difícil fazer isso. Como é que eu vou fazer para soldar uma ponta desse fio aqui, por exemplo, a uma outra ponta de um outro fio? Vou conseguir um outro fio aqui, por exemplo, esse fio aqui, amarelo, que também tem uma ponta. Eu preciso emendar os 2 fios. Para você fazer uma emenda boa, uma emenda bem adequada para esses fios, a primeira coisa a fazer é o chamado estanhar o fio. Estanhar o fio nada mais é de que pegar o ferro e passar solda no fio, de modo que ele fique com solda na parte de cobre. Então, vou estanhá-lo aqui. Pronto.
fio está estanhado. E fazer a mesma coisa com a outra metade. Tá? Essa é uma técnica, tem várias outras, né? Para você estanhar o fio estanhado. Depois fica mais fácil você unir as pontas. Você pode unir diretamente aqui, encostando um no outro, porque ele já tem solda. Tá? Essa aqui é uma união simples. Fiz uma união simples de fio. Ela está firme fisicamente, tá? Está firme fisicamente. Se você quiser envolver aqui com fios também em volta, às vezes passa-se um fio de cobre em volta e depois coloca-se mais solda, também pode, para garantir mais a firmeza e a conexão elétrica. Um produto interessante para isolar isso é o chamado espaguete termorretrátil, que é esse pequeno espaguete aqui. Geralmente ele é preto, mas tem modelos de outras cores também, branco, etc. Você vai verificar se ele tem a espessura adequada. Tem de várias espessuras aí no mercado, né? Você tem a espessura adequada para isolar o seu par de fios que você acabou de isolar. Corta-se um pedaço mais ou menos do tamanho, um pouco mais do que o tamanho da solda que você fez. Vai inserir de um lado do fio, vai chegar até o contato, até a região onde você fez a solda, vai cobrir essa região, está coberta, ó, e vai aquecer. Ele é termorretrátil, ele diminui de diâmetro à medida que eu aqueço ele. Você pode aquecer de algumas formas. Tem gente que aquece direto com ferro de soldar, eu não gosto muito, que acaba queimando e manchando o ferro. Ou você usa uma pequena chama, por exemplo, esse maçarico aqui, eu posso fazer uma pequena chama e aqueço de longe para não derreter, e ele vai, digamos, vai apertando a emenda, olha, e vai isolando. Essa é uma forma. E a outra, caso você tenha uma estação de retrabalho para SMD, você pode usar o calor dessa estação, um elemento desse tipo aqui, que joga ar quente. Ou até mesmo uma pistola de ar quente que existem aí no mercado para alguns trabalhos de alvenaria e tudo mais. Ou você joga ar quente, ou você aquece com um isqueiro ou uma pequena chama, lembrando de levar a certa distância aqui. Então aqui está a emenda do fio, está bem forte fisicamente, ok? E está isolado eletricamente aqui pelo espaguete termorretrátil. Pronto, agora eu tenho o meu fio, né, interligado, ok? Bom, pessoal, esse vídeo foi um pouco mais curto. Basicamente eu só queria mostrar algumas técnicas de soldar componentes, especificamente soldar em placas de circuito impresso, algumas técnicas e materiais utilizados na soldagem, como pasta de soldar, esponjas de limpeza, temperaturas para o ferro de solda, como soldar fios, descascar, o uso do espaguete termorretrátil, limpeza de terminais dos componentes a serem utilizados, alguns cuidados com a placa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço.